Oi, tudo bem? Eu sou Luísa Alves, do Projeto Livre como uma Mãe, um projeto de mentoria, acolhimento e apoio emocional a mulheres mães. Hoje eu estou aqui a convite do Sesc Registro, por meio do programa Espaço de Brincar, para falar para vocês sobre solidão materna e autocuidado. Autocuidado é um assunto sério. Autocuidado é um assunto que está muito longe de ser só skincare. A gente precisa falar de saúde mental das mães. A gente precisa falar que essas mulheres, elas hoje, mais do que nunca, dentro de uma pandemia, estão à beira de um ataque de nervos. A dificuldade que elas estão tendo que lidar com todas as jornadas que elas têm, e muitas mulheres que tiveram bebê agora estão vivendo essa maternidade de primeira viagem, numa maternidade solitária, né? Uma maternidade que não se faz se acolher. Então, tem sido muito difícil para as mães nesse momento. Hoje, muitas mulheres, elas não têm diagnóstico de depressão e convivem com a doença sem saber. As mães, principalmente, elas não ficam deitadas na cama de pijama, se arrastando como um quadro normal, o clássico quadro conhecido do depressivo, né? Porque elas não têm tempo, elas estão ali na produtividade. Então, às vezes, as doenças mentais, elas se escondem nessa produtividade excessiva. Então, o burnout é uma doença também que está por trás desse excesso do fazer, né? E esse entendimento de que agora eu preciso ser adulta, agora ninguém dá conta de mim, eu tenho que dar conta de tudo, né? Então é básico entender, se entender importante, né? E para isso também as pessoas ao entorno dela, as pessoas à volta dela, desde o pediatra até o pai, a esposa, a pessoa com quem ela divide, a mãe dela, o pai, as pessoas precisam acolher essa mulher, para que se em algum momento ela estiver sendo tão dura com ela, se ela estiver se cobrando tanto, que essa pessoa acolha e diga que talvez ela precise de ajuda, que talvez ela precise de um apoio maior do que as pessoas ao entorno. Às vezes a gente não enxerga que está precisando de apoio na nossa saúde mental e na nossa saúde integral. A gente não enxerga que talvez a gente esteja comendo emocionalmente, que talvez a gente esteja tentando suprir as emoções com alguns outros vícios. E é fundamental que o autocuidado básico comece. Existem várias formas de apoiar essa mulher, né? Por exemplo, existem inúmeras redes hoje em dia segmentadas, né? As mães que empreendem, as mães que estão em casa trabalhando, lidando com as crianças 100%, as mães que trabalham, que estão no mercado de trabalho, as mães solo. Existem várias redes, a gente precisa ter também esse olhar e esse acolhimento e às vezes até criar uma própria, por que não, né? Mas é muito importante que as mulheres encontrem as suas iguais. E às vezes a rede de apoio, ela é sutil, né? O que é uma rede de apoio sutil? Tem a rede de apoio paga, né? Essa rede de apoio em que às vezes a gente precisa ter uma babá que deixa a criança, a gente precisa ter a escola, a gente precisa talvez ter um lugar onde a gente deixe essa criança por um tempo para poder trabalhar, para poder ter nossas questões. A rede sutil é esse olhar acolhedor, é esse vizinho que se oferece, essa vizinha que está escutando, essa pessoa, esse amigo, essas redes que estão ali só para escutar essa mulher, que estão ali para lavar uma louça quando ela quer dormir, que estão ali para tá acolhendo. Seria incrível se essa mulher, quando saísse do hospital, né, ela tivesse um acolhimento, assim, que o pediatra lá no hospital dissesse para ela, olha, na próxima semana já começam os encontros pós-parto, na UPA mais próxima, no hospital que você pariu, enfim. Se todas as mulheres tivessem esse direito de acolhimento, né, de sensação de pessoas que falem a mesma língua dela nesse momento de transição. Porque a maternidade, ela requer uma entrega do indivíduo, mãe, muito grande, uma entrega de coisas e aprendizados em enorme velocidade
que ela não está preparada muitas vezes. A sociedade romantizou essa maternidade, não falou das partes mais difíceis, de todas as dificuldades que essa mulher enfrenta, a sensação de vulnerabilidade e fragilidade que ela tem, né? E a sensação é de fácil solidão, né? Uma sociedade que não inclui, que não olha para o bebê, que acha que o bebê atrapalha, que incomoda. Como que essa mulher vai se sentir, né? Quando ela acha que o seu filho vai atrapalhar, ela nem sai de casa. Quando ela acha que seu filho vai incomodar o encontro dos amigos, ela nem é acolhida e também não sai de casa. Quando os amigos somem, né? Quando essa mulher tem um bebê, ela desiste da vida social, né? E aí ela começa a se isolar cada vez mais, e a tendência é muitas vezes numa depressão, é muitas vezes numa dificuldade emocional de lidar com o outro, é muitas vezes de um isolamento cada vez maior e um período de extrema solidão. Todos os seres humanos precisam de pessoas para falar, né? Todo mundo precisa de escuta. Todo mundo precisa falar o que está sentindo e sentir reverberar a sua fala. Então, para a mulher que tem bebê, não é diferente. São muitas angústias, são muitas vivências, muitas experiências, muitas dores internas, muitos processos que ela está passando. E que às vezes as cobranças internas para que ela seja uma adulta, para que ela tenha uma experiência em que rapidamente ela evolua no seu autoconhecimento, né? Uma autocobrança e de culpa também, ela fica lidando com inúmeras culpas de não estar sendo a mãe boa o suficiente, né? Então é muito acelerado esse processo, e se ela está sozinha, isso fica ainda mais frágil, mais doído, mais difícil de lidar, porque as caraminholas ficam na cabeça dela, ficam trabalhando, e se ela não encontra suas iguais, o que é fundamental, encontrar companheiras de maternidade, se ela não encontra mulheres que estejam passando pelo mesmo processo e que tenham também um olhar empático de acolhimento, né? E que todas essas vivências sejam divididas e acolhidas nas mais diversas dentro do que é ser mãe, né? E suas escolhas sejam respeitadas, vai ser difícil para ela se sentir acolhida. E isso também faz parte do autocuidado, né? Essa questão fundamental que é a vida social também é parte de um cuidado com essa mulher que recém saiu de um puerpério, que está vivendo esse puerpério, né? Esse cuidado que às vezes a gente só se preocupa quando o bebê ainda está na barriga. A gente se preocupa com os exames em dia, a gente se preocupa com o check-up, a gente se preocupa com tudo. Mas quando sai da maternidade, o normal é esquecer do básico. A gente esquece e deixa para trás, inclusive, beber água. A gente vive nos nossos limites, né? O limite da saúde, inclusive. O autocuidado não pode ser mais uma cobrança na vida dessa mulher, porque já são tantas as tarefas que essa mulher tem que fazer, que chega mais uma que agora virou moda, né? E ela não entende que autocuidado é muitas coisas básicas que talvez ela não esteja fazendo para ela ter uma qualidade de vida melhor, que talvez seja sono, que talvez seja dormir, que talvez seja se alimentar bem, que talvez seja dar uma volta sozinha. Isso já é um autocuidado. Não precisa ser mais uma cobrança de uma atividade regrada que ela precisa fazer toda hora, todo dia, sempre, né? Ela precisa entender o que ela está precisando, e às vezes é o básico que essa mulher está precisando.